Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A falta de regulamentação em vários itens do plano diretor. Isso aí dá uma espécie de travamento na cidade formal e, de certa forma, estimula a informalidade. É disso que nós estamos tratando aqui, assunto que já foi discutido na última sexta-feira com a presença do secretário Dalmo, que é o presidente do IPUF. Agora, há uma preocupação também, Giovanni, com relação às centralidades, que no conceito, o secretário Dalmo diz que a ideia é estimular as centralidades. O que é isso? Fazer com que o cidadão resolva suas coisas no bairro dele, sem precisar vir ao centro. Esse plano estimula isso? Olha, de certa forma ele induz, mas para que as centralidades se fortaleçam é importante que tenha densidade, né? E o plano, a maior parte dos bairros, ele coloca 2 pavimentos. Então isso, eu questiono um pouquinho o resultado dessa centralidade. Ele induz, mas eu não sei se ele vai ter um resultado... Se ele vai ter como modelo de negócio, de empreendimento, vai conseguir... Porque eu cito o exemplo do Jurerê Internacional, por exemplo, né? O Jurerê Internacional está um bairro bem formatado, de pessoas de alto poder aquisitivo, e tem um comércio que é o Open Shopping, e que ele, durante a baixa temporada, ele tem uma baixa frequência, né? Então, né, e os equipamentos que estão ali, os comércios que tem ali, eles vivem realmente esperando que o verão vá acontecer, porque tem pouca gente morando no Jurerê, porque é uma cidade horizontal, é um bairro horizontal. Sim. Então tem 5 mil pessoas operando por ali, com alto poder aquisitivo. E o comércio é um comércio bom, é um bom mix de uso que tem lá, mas não tem volume, então é importante que tenha volume, né? Um outro ponto que eu quero colocar, isso, assim, se vê no redor do mundo inteiro, por que Copacabana tudo dá certo? Por que os Jardins, Balneário Camboriú, né? Porque tem bastante gente circulando, bastante gente comprando, né? Essas questões de centralidade, a densidade é importante. Mas eu queria fazer já que não sei se o papo vai acontecer, mas assim, a importância de ter um Instituto de Planejamento forte e realmente cabeça de arquitetos no Instituto. E um exemplo disso, que talvez nós tenhamos aqui buscado alguns exemplos de operação consorciada e tudo mais, e que nós não encontremos em Curitiba, mas Curitiba é uma cidade íntegra, né? É uma cidade que ela tem um Instituto de Planejamento forte, ela conseguiu criar uma consciência dentro dos profissionais da cidade, que mesmo que lutam nos embates com o IPUC, em alguns momentos, né? Eu tenho vários colegas arquitetos, fui presidente das BEA e tenho grandes colegas lá, mas mesmo assim é um instituto com uma equipe forte. Isso faz com que a cidade se mantenha íntegra, inclusive na sua periferia, porque se tu comparar Curitiba com o restante do Brasil, até a periferia dela tem uma integridade, né? Eu quero fazer um paralelo de uma viagem que eu fiz há pouco tempo à Austrália, que isso também me deixou muito entusiasmado, né? Melbourne, por exemplo, né? Melbourne estava com uma decadência no seu centro urbano. Qual foi a maneira de estimular para que o centro se revitalizasse, né? Sem grandes investimentos em infraestrutura urbana. Fizeram alguns investimentos de rua compartilhada, mas poucos investimentos. O grande investimento foi densificar e estimular a residência no centro da cidade, para que o residente possa usufruir da infraestrutura que tem na cidade, do comércio e do serviço. Em São Paulo também, né? Sim, mas Melbourne, o que aconteceu? Eles estimularam, inclusive, a crescimento de torres residenciais em cima de patrimônio histórico, para que a cidade no centro realmente potencializasse a moradia, que é a história do cidadão da cidade a seus pés, né? Vamos andar, vamos descer e usufruir a calçada, que é um benefício público. Eu sei que há uma ideia do secretário Dalmo, já disse isso uma série de vezes, de fazer isso no centro da cidade, né? Atrair o jovem. Eu me lembro que depois do ataque terrorista das Torres Gêmeas, Nova York passou por esse problema em downtown, no sul de Manhattan, e porque ninguém queria morar lá, né? Ficou aquele trauma na cidade. E aí o que a prefeitura fez? A municipalidade, ela isentou de impostos para atrair morador para aquela região. Eu quero só colocar que a centralidade, desculpa, René, a centralidade não quer dizer gabarito. Tá? Ela quer decidir densidade. Copenhague é a cidade europeia com maior densidade. É uma cidade toda de 6 pavimentos. Paris? Toda de 6 pavimentos. Paris é altíssima densidade. Então, uma cidade com 6 pavimentos, é a mais densa da Europa, e é uma cidade
super agradável que tem. Não, isso aqui, né? É curioso, eu estava acompanhando um estudo um tempo atrás. Se você pegar o IDH, o índice de satisfação, de bem-estar do ser humano, as cidades que apresentam os melhores IDHs não são aquelas lá do interior, que 2, 3 mil pessoas. Não, são cidades com alta densidade. Nova York é uma delas. São cidades com alta densidade. São cidades que têm uma outra mentalidade, digamos assim. Por exemplo, o uso de bicicleta nessas cidades, se você for ver... E eu fico assim, um pouco cético mais uma vez, porque hoje nós estamos tendo uma discussão de alto nível de questões que têm que ser implementadas. A gente nem chegou a falar em sustentabilidade. Que não entravam na hoje pauta, não está conseguindo fazer nem o básico, que é ter essa outorga onerosa, permitir as construções, sabe? Então a gente começa a ficar cada vez mais distante do ideal que a gente almeja para a cidade. O desenvolvimento urbano ele aconteceu de uma maneira importante à medida que começou a acontecer as aglomerações. As cidades foram responsáveis pela evolução da sociedade, da vida em sociedade. Evidentemente, lógico, ninguém está fazendo uma apologia em tempo do caos, ou seja, temos que ter o caos para resolver problemas. Não é isso. A inteligência está aí para nos ajudar a criar soluções para os problemas que a gente tem que enfrentar. E corrigir aquilo que se foi feito errado em alguma época. Mas, de qualquer sorte, não há a menor possibilidade, sequer viabilidade econômica, para você operar soluções importantes sem concentração. Sem que haja, entende, realmente um acúmulo suficiente de pessoas em que os custos possam ser divididos de uma maneira suportável. É que nem um condomínio de um prédio. Se você tem um prédio de um apartamento por andar, com certeza você vai ter lá, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mudança cultural, vencer algumas barreiras, alguns mitos nessa questão. Mas é importante que a indução disso seja realmente do poder público. Vou citar mais uma vez Copenhague, né? Na época da era do automóvel, que vai lá da década de 50 a início da década de 80, em que o automóvel era o grande desejo de consumo de qualquer cidadão, a Dinamarca, Copenhague, antes dos anos 50, ela tinha 50% da sua população se locomovendo por bicicleta. Também não existia muitos outros meios de transporte. A era automobilística reduziu isso para 15% e o governo começou a fazer um trabalho de estimular. Hoje, 35% da população de Copenhague, que é de 2 milhões e 100 mil habitantes, então 700 mil habitantes só se locomovem por bicicleta. E a intenção deles é que chegue até 2025 em 55%. Então, quer dizer... mas como é que é feito esse estímulo, né? Esse estímulo tem que oferecer, criando infraestrutura para que a bicicleta vá com segurança, fazendo uma rede com o transporte público, com outros modais, que é trem, que é o metrô, para que a bicicleta possa entrar, que a bicicleta possa ter acesso. Né? Então, isso tudo são políticas públicas. Quer dizer, o plano diretor é um indutor de políticas que transcende públicas, que transcende a questão só do urbanismo, né, do projeto, do planejamento urbano enquanto materializado, né? Ok. Pessoal, estamos sobre a hora. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.